Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que está a serviço do corpo de Cristo, um ministério que está a serviço da edificação do povo de Deus. E é por esta razão que a cada sábado estamos aqui ministrando a rica e poderosa Palavra de Deus, sempre uma palavra pautada na Escritura Sagrada, sobretudo no fundamento dos 27 livros do Novo Testamento, que é a sã doutrina, a doutrina apostólica sobre a qual a igreja é edificada. Portanto, abra o seu coração, peça a Deus que nesta manhã a sua palavra possa entrar dentro de você, da sua alma, da sua mente, da sua consciência, do seu espírito, para que então essa luz do Evangelho possa produzir em nós todos os frutos necessários, tudo aquilo de que nós mais precisamos para então termos uma vida cristã adequada segundo a vontade de Deus. Antes de tudo, entretanto, eu quero apenas lembrá-los a respeito da nossa 9ª Conferência Teológica, como a cada ano acontece aqui no nosso ministério, na nossa sede em Taguatinga. Nós sempre oferecemos ao corpo de Cristo uma conferência com um tema relevante, um tema bíblico, um tema teológico, um tema que possa, de fato, colaborar de alguma maneira para que os horizontes do povo de Deus possam ser abertos para aquilo que há de mais importante na Escritura. Neste ano, nós vamos abordar um tema de extrema importância, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa, um tema escatológico, um tema que certamente vai mexer com a nossa estrutura, mexer com o nosso entendimento, mexer com a nossa alma, com a nossa disposição. Haja vista que estamos vivendo os últimos dias, estamos de fato no limiar da história. Logo nós entraremos para os últimos 7 anos da história da humanidade. Esta é uma grande revelação do livro do Apocalipse. E quais são então esses últimos acontecimentos da história da humanidade, que serão ali o desfecho da grande história entre Deus e o mal, entre a luz e as trevas, essa guerra cósmica, esse grande conflito que tem se desenrolado desde a eternidade passada. Portanto, você e a sua família não podem deixar de participar dessa conferência que acontecerá no mês de outubro, no mês que vem, nos dias 18, 19 e 20. Será uma sexta-feira, 18 de outubro, a primeira reunião às 19h30, e então no dia 19 de outubro, sábado, 2 reuniões, uma pela manhã às 9h e a outra à noite às 19h30, e portanto no domingo, dia 20 de outubro, no encerramento, apenas uma reunião pela manhã. Uma na sexta, 2 no sábado e uma no domingo, 4 reuniões, dias 18, 19 e 20 do mês de outubro. Acesse o nosso site, devoltaapalavra.com, e lá vocês vão encontrar tanto o convite da conferência, ali um convite virtual para vocês mandarem para os seus amigos, parentes, para aquelas pessoas com quem vocês têm contato nas redes sociais, e também toda a grade, as informações dos dias, dos horários e, sobretudo, daquilo que será desenvolvido nessa conferência. O endereço para que, então, todos nós possamos, naquela ocasião, estarmos aqui reunidos para essa grande conferência. Coloca na sua agenda, dias 18, 19 e 20 do mês de outubro, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Com certeza, Deus vai falar profundamente conosco e Ele vai ministrar uma palavra
poderosa, uma palavra profética que vai gerar uma nova disposição no povo de Deus para que andemos de modo adequado, para que andemos em direção ao seu reino nesses últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. Vamos então pegar nossas Bíblias neste momento, vamos acompanhar em mais uma ministração da palavra de Deus. Eu quero despertar sua atenção, quero te convidar para que você olhe para a Bíblia Sagrada, porque o tema desta manhã é um tema extremamente importante. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, quero ler aqui os versículos 11 e 12, que dizem assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amado irmão e irmã em Cristo, você que está em casa, que assiste a essa mensagem nesta manhã, assiste a este programa, eu quero te convidar a olhar para essa porção da palavra de Deus, haja vista que aqui nós temos uma questão extremamente importante, sobretudo para você que um dia recebeu o Evangelho no seu coração, você que creu no Evangelho, você que se tornou um servo de Cristo mediante uma verdadeira revelação do Senhor na sua vida, de modo que a partir de então você se dispôs a seguir a Cristo. Você passou a cultivar no coração a bendita esperança da segunda vinda de Cristo. Portanto, me dirijo nesta manhã a todos os verdadeiros cristãos, aqueles que de fato têm no coração a fé no verdadeiro Evangelho. E por que falar dessa maneira? E por que chamar deste modo a atenção de todos os servos de Deus do século 21? É porque este aspecto abordado pelo apóstolo Paulo da doutrina apostólica, da sã doutrina, é extremamente importante e determinante para aqueles que almejam estar com Cristo em pé e aprovado no dia da sua segunda vinda. Nós já falamos aqui neste programa a respeito da redenção, demonstramos como que a obra de redenção é uma doutrina bíblica central, importante. Semana passada falamos sobre a regeneração, ou seja, nós temos abordado os temas sistematicamente, vindo lá de trás até chegar neste ponto que hoje vamos tratar, que é o aspecto prático da vida cristã. Observe que o apóstolo Paulo segue aqui em Efésios o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Se você bem atentar no capítulo 1 de Efésios, ele nos mostra como que o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus, como que ele está empenhado na nossa salvação plena. Começando desde a eternidade passada, como diz aqui no capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, o Pai já havia ali eleito e predestinado aqueles que haverão de pôr fim na eternidade futura, cumprirem neles ou terem cumprido neles toda a vontade e todo o propósito de Deus. Em seguida, no versículo 7, ainda do capítulo 1, nos mostra como que Jesus, o Filho, ele se fez carne, o Verbo que é Deus, veio, andou entre os homens encarnado para efetuar a obra de redenção. E por fim, nos versículos 13 e 14 deste mesmo capítulo, o apóstolo continua a nos mostrar como que o Espírito Santo então alcança essa pessoa eleita, predestinada, redimida, e agora o Espírito Santo vem habitar essa pessoa, habitar o coração dessa pessoa, habitar o espírito deste que crê, fazendo dele, na verdade, alvo da grande bênção da salvação, tornando-se o próprio Espírito Santo o selo e o penhor sobre a sua vida. Tornando-se o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, o selo e o penhor na vida destes que creram no Evangelho. Chegamos no exato momento em que paramos na semana passada, que é a experiência do homem, do pecador, com o Evangelho, recebendo não somente a redenção, mas o Espírito Santo, o Espírito regenerador, o Espírito de filiação.
De maneira que a partir daí, o apóstolo Paulo, ele segue a nos mostrar como que esses redimidos, está no capítulo 2, reunidos todos constituem agora o corpo de Cristo. Basta que você olhe no capítulo 2, no versículo 15, que diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, falando de judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí ele entra nesse aspecto coletivo, o novo homem, que ele vai chamar aqui no versículo 19 de a família de Deus, e portanto referindo-se agora à igreja. E este é um ponto crucial, porque quando se fala de igreja, e aí eu quero perguntar para você que está em casa, sobretudo para você que é um cristão autêntico, um servo de Deus autêntico, quando se fala de igreja em pleno século XXI, o que te vem à cabeça? O que vem à sua memória, ou à sua mente, ou ao seu coração? Quando nós olhamos, amados, para a experiência do povo de Deus, percebe-se claramente, não pelo que dizem os manuais de teologia, mas pelo que a prática diz, porque a prática fala muito mais do que todos os manuais de teologia, do que todas as teorias, do que todos os conceitos. Olhando para a prática do povo de Deus, percebe-se que há vários conceitos e práticas de igreja que certamente fogem e se distanciam muito daquilo que a palavra de Deus declara. Hoje em dia, igreja tem sido sinônimo, na prática, de um centro de entretenimento, onde as pessoas ali se reúnem para o seu lazer, para o seu desfrute pessoal, para a satisfação dos seus prazeres carnais, porque nós vemos aí grandes centros religiosos de ajuntamento de jovens, de pessoas apenas para ter ali, para oferecer entretenimento para as pessoas. E isso certamente não é o que a Bíblia chama de igreja de Jesus Cristo. Por outro lado, vemos também grandes ajuntamentos de pessoas de credos diferentes, de pessoas que não têm nenhuma afinidade teológica, nenhuma afinidade de fé, nenhuma afinidade de credo. São pessoas totalmente diferentes, mas que têm algo em comum, que é o objetivo de alcançar alguma bênção da parte de Deus. É por isso que os movimentos das campanhas, o movimento das fogueiras, os movimentos da teologia da prosperidade cresce tanto nos dias de hoje. Por quê? Porque fugiram daquilo que a Bíblia chama de igreja e colocaram igreja como sinônimo de um lugar onde as pessoas vão em busca de uma resposta imediata, de uma resposta palpável, tangível, aqui e agora, para a solução dos seus problemas humanos, dos seus problemas temporais, dos seus problemas do dia de hoje, que nada tem a ver com a eternidade, com o reino de Deus, com a palavra apostólica. Vemos também como que hoje em dia há muitos ajuntamentos também religiosos que se colocam em nome de Deus, se colocam em nome da palavra. Entretanto, ao tomarem a Bíblia Sagrada, não a tomam como um todo, antes colhem apenas algumas partes e ali fazem um manual doutrinário, faz ali uma religião humana, uma religião ascética, baseada em usos e costumes e práticas de comidas e bebidas, de coisas terrenas que não correspondem certamente ao espírito do Evangelho, que é a instauração de um reino celestial dentro do homem, para que por fim se manifeste em toda a terra. Ora, o que é então a igreja de Jesus Cristo? Ou qual a sua finalidade, ou qual a sua razão, à luz da palavra de Deus? Quero que você leia novamente comigo os versículos que nós começamos aqui essa ministração. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu. Quando diz e ele mesmo, aqui é uma referência ao Cristo de Deus. Conforme você pode olhar desde o versículo 7, ao mesmo Deus que se fez carne, desceu,
se fez homem aqui nessa terra, morreu na cruz, desceu ao Hades, de lá ele ressuscitou e ele voltou e agora ele ascendeu aos céus. É esse Cristo crucificado, ressurreto e assunto aos céus. Referindo-se ao Cristo de Deus, ao cabeça da igreja, é dito que ele mesmo concedeu. Ele concedeu a quem? Ele concedeu à sua igreja, ele concedeu ao seu povo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E nesse texto nós temos, portanto, aqui um tanto de coisas importantes que devem ser colocadas aqui nesta ministração, nessa mensagem que fala da importância do ser igreja, da razão de ser igreja, de uma verdadeira prática de igreja de Jesus Cristo. Haja vista, ou levando em consideração, que igrejas, há muitas igrejas, igrejas dos homens, igrejas humanas, igrejas carnais, igrejas seculares, mas como diz Jesus em Mateus capítulo 16, ele falou, eu vou edificar a minha igreja, ou seja, a igreja dele, não a igreja do bispo fulano, do pastor Beltrano, do apóstolo fulano e tal, não, é a igreja de Jesus Cristo que está em conformidade à sua palavra. Então, todos aqueles que são alvos da eleição de Deus, da redenção de Jesus Cristo e da regeneração do Espírito Santo, eles constituem agora um organismo, eles constituem agora um ajuntamento onde ali eles se reúnem, onde ali eles se congregam para, em primeiro lugar, serem aperfeiçoados. É o que diz o capítulo 4, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Fala-se aqui de uma necessidade de que este que ingressou no propósito de Deus, esse que foi redimido e regenerado, agora posto na igreja, agora no meio, no seio do povo de Deus, ele precisa de aperfeiçoamento. É certo que eu não tenho como entrar agora nesses aspectos importantes que fala no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, porque eu quero tratar a questão do corpo de Cristo e não desses que foram dados para levar os santos ao aperfeiçoamento. Mas eu quero que você olhe e que você perceba que Deus, Ele colocou na igreja pessoas, Ele deu ali homens, dons, como apóstolos, como profetas. Cuidado, não são apóstolos feitos por homens, ou apóstolos criados por homens, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 1, não da parte de homem, não é em razão de homem algum, mas da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com uma finalidade, não de criar entretenimento, não de meramente administrar, não de meramente, mas sobretudo para o aperfeiçoamento. Você, meu irmão, que nesta manhã ouve esta mensagem, assiste a este programa, coloque algo no seu coração. Você precisa, conforme a Bíblia Sagrada, de passar por um aperfeiçoamento. Deus legou à sua igreja homens, dons para auxiliar o corpo de Cristo, de maneira que agora os santos sejam aperfeiçoados. Este aperfeiçoamento, como nós encontramos na Escritura, é para habilitar cada cristão, é para habilitar cada membro do corpo de Cristo. E alguém pergunta, ora, habilitar para fazer o quê? Diz o texto sagrado, habilitar para que você possa cumprir com o desempenho do serviço. Ou seja, existe um serviço a ser desempenhado, existe um serviço a ser cumprido. Esse serviço não é um serviço social, não é um mero serviço assistencial, não é um mero serviço de alguém que vai lá e veste algumas roupas para ficar com bailarinos dançando ali enquanto se ministra o louvor. Não é esse tipo de serviço feito por mãos humanas. Na verdade, é Deus que quer realizar uma obra profunda, uma obra de edificação por meio dos santos,
uma vez aperfeiçoados no entendimento, aperfeiçoados na doutrina, aperfeiçoados no conhecimento da verdade, tendo uma ampla compreensão a respeito do supremo propósito de Deus, para que uma vez compreendendo isso, agora possam eles cumprirem com o ministério, ou seja, eles possam, como membros do corpo de Cristo, como ali aqueles que foram colocados para auxiliarem uns aos outros, para promoverem a edificação do corpo de Cristo, conforme o próprio texto nos diz aqui no final do versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Você que está em casa, você sabia que o corpo de Cristo, ele está num processo de edificação? Que você foi redimido e você foi regenerado, não para ficar de campanha em campanha, na campanha de Daniel, na campanha do jejum de Daniel, ou na campanha do cajado de Moisés, ou na campanha do sal, da rosa, do vale do sal, da fogueira. Não foi para isso que Deus te chamou. Você não pode simplesmente gastar o precioso tempo de vida que você tem em busca das coisas humanas e materiais. Você não pode consumir o precioso tempo que Deus te deu para você viver ali em meros entretenimentos sociais, para a satisfação e o prazer carnal. Não, eu quero chamar a sua atenção, porque Deus tem uma obra a ser realizada. Essa obra é espiritual. Eu sei que são poucos os que desejam, certamente, esta mensagem e esta verdade. Por quê? Porque não é algo que você vai tocar agora, no sentido de ter um resultado imediato. Ora, as pessoas querem carros, elas querem casas, elas querem fazendas, elas querem se livrar de um caroço que está no pé ou na coluna, elas querem algo imediato. Entretanto, nós estamos aqui falando de algo eterno, estamos falando do reino de Deus, estamos falando do supremo propósito do coração de Deus. Jesus disse, olha, eu vou edificar a minha igreja. Agora o apóstolo Paulo está dizendo também aqui em Efésios que Deus, ele quer edificar o corpo de Cristo. E essa edificação é algo que Deus realiza por intermédio dos santos, por intermédio dos verdadeiros filhos de Deus, de maneira que eu chamo a sua atenção nesta manhã para esta verdade que é a edificação do corpo de Cristo. Você um dia foi eleito por Deus, você um dia foi redimido, você um dia foi chamado, você um dia foi então regenerado. E para que tudo isso? Apenas para ficar nos grandes ajuntamentos? Não, você foi chamado para que esse propósito de Deus se cumpra por seu intermédio. Quando Jesus voltar, ele quer encontrar a sua igreja ataviada como uma noiva, totalmente preparada para o grande casamento do Cordeiro, né? E a esposa que acontecerá nas bodas do Cordeiro, que será durante o reino milenar. Será um casamento universal, uma coisa belíssima, quando Deus então alcançar o cumprimento do desejo do seu coração. Mas para isso, ele conta com você. Ele convida você para ingressar dentro deste propósito. E, para tanto, você tem que compreender qual é a razão do seu chamamento. Para que você possa, certamente, ingressar neste caminho de Deus, você precisa entender a razão e o propósito da sua existência e, sobretudo, do seu chamamento. É como está em Romanos, no capítulo 8, e nos versículos, então, 28 e 29 e 30, que nos dizem claramente que Deus te chamou segundo o propósito do coração dele. Ou seja, entenda você, meu irmão, você que é servo de Deus, você foi chamado. O Senhor, ele não te redimiu para que você estivesse redimido para si mesmo. Ele não te regenerou simplesmente para você dizer, eu sou regenerado. Não, ele te redimiu e ele te regenerou, te colocou na igreja, te fez membro do corpo de Cristo. Com qual objetivo? Para que você, então, entendendo essa verdade, sendo aperfeiçoado na verdade, você possa efetivamente agora participar desta obra. Portanto, abandone e comece a abandonar desde já toda obra que não seja
exatamente a obra de Cristo. Qualquer obra, qualquer atividade, qualquer ativismo, comece a tirar de você. Vai abandonando essas coisas e comece a ingressar nesse serviço espiritual, nesse serviço de edificação. E talvez você me pergunte, pastor, como eu devo fazer isso? Você tem que começar pelo que diz o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento é exatamente o que diz aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, primeiramente começa com aperfeiçoamento, com a sua mente e o seu coração sendo conduzidos para dentro da verdadeira palavra de Deus, da verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Aí você vai ter que fugir de todo tipo de movimento, de todo tipo de concentrações em que prevalecem as doutrinas humanas. E para você saber disso, você terá que ler a Escritura, ler o Novo Testamento, leia os Evangelhos, depois leia o livro de Atos dos Apóstolos, e então leiam as 21 epístolas e leia o Apocalipse. Leia o Novo Testamento. Você mesmo, como um bom beriano, introduz na Escritura Sagrada e comece uma leitura procurando saber o que Jesus veio fazer aqui na terra, quais foram as suas palavras, quais foram as suas obras, qual era o seu propósito, como que os apóstolos entenderam a Cristo, como que eles falaram de Cristo, o que eles disseram a respeito da doutrina de Cristo, e você então não terá dúvida alguma de diferenciar entre a doutrina de Deus e a doutrina dos homens, ou que seja, as doutrinas dos homens. Como diz o texto, para que você não fique mais como menino, de um lado para o outro, por todo tipo de vento de doutrina, e é um movimento você vai para lá, outro movimento você vem para cá, atrás em busca de coisas como se fosse, na verdade, crianças, como se fosse meninos agitados de um lado para o outro. E então, você concebendo a verdade de Deus no coração e a verdade de Deus no entendimento, diz o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor. Aí você vai seguir a verdade. Você compreendeu a verdade. Agora, juntamente com todos os santos, você precisa seguir na verdade. Seguir na verdade, andar na verdade. Você praticar a verdade. Agora, não somente você conhecer, mas você se colocar dentro de uma prática efetiva desta verdade, vai ocorrer o quê? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Aí o corpo de Cristo começa então a ser edificado, ele começa a ser formado, ele começa a ser gerado efetivamente dentro de cada um daqueles que primeiramente foram redimidos e então regenerados e agora aperfeiçoados para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui aberta a possibilidade de vocês terem comunhão conosco, seja aqui em Taguatinga, na nossa sede, ou mesmo em Planaltina, do Distrito Federal, ou em Goiânia. Vocês poderão acessar nosso site de voltaapalavra.com e lá vocês vão encontrar todos os endereços das nossas igrejas, do nosso ministério, os 3 lugares, com os respectivos horários de culto. Certamente será uma grande bênção poder recebê-los em nossas reuniões, em que nós poderemos então estender a destra da comunhão e crescermos em graça, crescermos em vida para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Lembrem-se da nossa conferência nos dias 18, 19 e 20 do mês de outubro. Aguardamos por todos vocês e temos certeza que Deus há de nos abençoar grandemente. Tenham todos um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.